Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive o Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando do livro aos Hebreus, dessa epístola maravilhosa. Estamos comentando a respeito das 8 características do Filho. E essas 8 características estão apresentadas no versículo 2 e 3. Eu gostaria de ler os 3 primeiros versículos de Hebreus, mais uma vez, para memorizarmos as verdades contidas nesse pequeno texto. Veja, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o resplendor da sua glória e a imagem expressa do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vamos falar isso hoje. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hoje nós vamos falar dessa parte do texto, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Antes de falarmos, eu quero de novo apresentar as 8 características do Filho contidas nesse texto de Hebreus. A primeira é que Jesus é o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. O segundo é que Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. O terceiro, ele é o planejador dos mundos, das eras, é o Criador. Quarto, resplendor da glória de Deus, ele é o propagador da glória de Deus. Em quinto, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, ele é divino. Em sexto, o qual nós vamos comentar hoje aqui nesse estudo, Jesus, é o sustentador de todas as coisas criadas, isto é, o mantenedor de tudo. Em sétimo, Jesus fez a purificação dos pecados, ou seja, ele é o salvador do mundo. Em oitavo, Jesus subiu e está exaltado. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A sexta característica é Jesus é o sustentador de todas as coisas criadas. Jesus é o mantenedor de tudo. Ele mantém todas as coisas. E como Jesus mantém todas as coisas? O texto de Hebreus 1:3 diz assim: sustentando todas as coisas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós vamos estudar agora um pouco essa sentença do apóstolo Paulo, do escritor de Hebreus, dizendo que Cristo não é somente o representante da vontade de Deus, ele não é somente o dono de tudo, e ele não é somente o criador dos mundos, das eras, ele também sustenta tudo que criou, sustenta tudo que herdou. Então veja que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é propagador de tudo que Deus é, e ele é a revelação da pessoa de Deus, ele é divino. E como sendo Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Plero no grego, número 1, carregar. Jesus carrega todas as coisas pela palavra do seu poder. Em segundo lugar, levar a carga. Jesus conduz todas as coisas. Jesus está segurando todas as coisas por meio de força física, força braçal? Não, por meio da palavra que sai da sua boca. 3. Guardar de cair ou ser destruído. Jesus está guardando todas as coisas que ele criou, e Jesus não permite que as coisas que ele criou venham cair ou ser destruídas ou ser acabadas, detonadas. Isso quer dizer que todas as coisas criadas, todas as coisas vistas e não vistas, todas as coisas que nós temos conhecimento,
e as coisas as quais desconhecemos, todas elas, sem exceção, Cristo está sustentando, ou seja, está carregando, está levando, está guardando de cair e ser destruído. Quarto, Jesus preserva as coisas. Plero significa preservar. Jesus é o preservador de todas as coisas. Em quinto, plero, conduzir as coisas. Jesus está conduzindo. Ele sendo o sustentador, significa dizer que ele carrega, que ele leva, que ele guarda, que ele preserva, que ele conduz todas as coisas. Então, nós lemos aqui em Mateus, capítulo 28, verso de número 18. Diz assim, Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja que todo o poder é dado a Cristo. Foi dado a Cristo, o primogênito, a Cristo, o porta-voz, a Cristo, o herdeiro, a Cristo, o Criador, a Cristo, o resplendor, a Cristo, a expressa imagem. Foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Então veja que o poder do céu já estava com ele antes dele vir à terra. Mesmo que Satanás tenha tentado fazer uma rebelião, conduzindo anjos a essa rebelião, no céu o controle é pleno e absoluto de Jesus. Mas Jesus veio para a terra, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, justamente para quê? Para que todo o poder fosse lhe dado na terra também, assim como ele tem todo o poder no céu. Então Cristo, como deidade, como divino, ele controla, ele sustenta o céu. E Cristo, como homem, Deus, homem, que veio à terra, que morreu na cruz, que convergiu nele todas as coisas, ele tem todo o poder nessa terra agora. É direito dele, essa terra pertence a ele e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então Cristo sustenta, segura, carrega, leva, guarda, preserva, conduz todas as coisas no céu, nos céus e na terra. Nós não temos ciência absoluta de todas as coisas que existem acima de nós, nos céus, mas todas as coisas são sustentadas, são amparadas, são seguradas pela palavra do seu poder, pela palavra de Cristo. Todas as coisas. Todas as coisas refere-se a todas as coisas criadas, e todas as coisas que nós vemos ou não vemos, a todos os universos, as galáxias, a todas as coisas. E como ele faz isso? Pela palavra do seu poder. Essa sustentação se dá porque Jesus falou, porque ele, como filho, disse, ele falou para fazer. Nós vemos por 10 vezes Deus falando para criar as coisas no capítulo 1 de Gênesis, para criar as coisas que são de cima, para criar as coisas que são de baixo. Não só criou por palavras, como também está sustentando tudo que criou por palavras. Então, aqui nesse texto, a palavra no grego é rema. Palavra significa rema aqui no grego. É uma voz, rema é uma voz audível que emite um significado claro. Todas as coisas estão carregadas, todas as coisas estão guardadas, preservadas, conduzidas pela voz audível que saiu da palavra, que é Jesus. Jesus é chamado de Logos. Logos é a palavra eterna. Logos é a palavra estabelecida. Logos é a palavra que sempre existiu. E rema é uma voz audível que sai do Logos. É uma palavra revelada, uma palavra que tem um sentido muito forte, que saiu do Logos. E é justamente uma voz audível que sustenta,
todas as coisas. Isso significa que todas as coisas criadas na terra, físicas, todas as coisas criadas no céu e todas as coisas celestiais, espirituais, terrenas, estão debaixo de um comando, estão debaixo de uma autoridade, estão ouvindo a voz do Filho. Todas as coisas estão sendo sustentadas porque todas as coisas, de um certo modo, têm um ouvido para escutar, para ouvir a sentença de ordem do Filho, e por isso elas estão mantidas, elas estão preservadas, elas estão guardadas. Cristo é o mantenedor de tudo. A palavra de Cristo dá poder para que todas as coisas se mantenham existentes. Então, rema é essa voz audível que emite significado claro e absoluto. E rema também é uma série de palavras reunidas em uma sentença. Então, através do Logos, que é Cristo, Cristo, que é o Logos, emitiu o seu rema, ou seja, ele emitiu várias palavras reunidas que se constituíram em frases estruturadas de poder para que todas as coisas fossem sustentadas através do que ele falou. Então, o poder que conduz, que segura, o poder que guarda, o poder que carrega, o poder que leva todas as coisas é o poder das palavras liberadas da boca de Cristo. Em terceiro lugar, rema é uma ordenança a ser cumprida. Então, todas as coisas estão debaixo de uma ordem revelada do Filho. O Filho liberou uma ordenança, uma ordem, um estatuto, um mandamento, liberou para que todas as coisas criadas pudessem ouvir e através dessa sentença pudessem se manter existentes. Cristo é o mantenedor de todas as coisas. Então nós vemos que aqui, em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus, no seu ministério terreno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, disse que as palavras que saíam dele, ele sendo Logos vivo, são palavras que possuem espírito e vida, ou seja, são palavras que têm poder de fazer com que as coisas criadas, se mantenham com vida, e todas as coisas estão mantidas em vida através da vida de Deus que saiu pela palavra de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o mantenedor de tudo. Aqui mesmo no livro de João, no capítulo 1, nós conhecemos esse texto tão maravilhoso, que é uma das passagens que mostra a natureza de Cristo também, as características de Cristo. Diz: no princípio era o Verbo, era o Logos, era Jesus, e o Verbo estava com Deus. Jesus, a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Logos era Deus, Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele estava no princípio de todas as coisas com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas pelo Logos, pela palavra, e sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então veja que as coisas foram criadas e se mantêm criadas, é a ordem da criação, continua sendo a ordem da manutenção de todas as coisas. É por isso que a terra não vai vacilar, como diz a Bíblia, a terra não será destruída, não acabará, não terminará, não virá um cometa, um meteoro e destruirá a terra, porque todas as coisas estão sendo seguradas, todas as coisas estão sendo preservadas, conduzidas pela palavra da criação, pela palavra que saiu da boca de Jesus, por esse rema revelado dessa sentença viva. Então, olha, nós estamos estudando só essa frase: sustentando todas as coisas pela palavra, sustentando, plero, todas as coisas pela palavra, pelo rema do seu poder. Então nós vemos que a palavra
Poder aqui nesse texto em grego é dunamis. Nós temos muita familiaridade com essa palavra dunamis, porque nós traduzimos essa palavra por poder, ou seja, dunamis é uma habilidade extraordinária que é dado através da palavra de Deus. Então, dentro da palavra de Deus tem um poder. A palavra de Deus, dentro dela está o poder, uma habilidade de fazer com que todas as coisas sejam mantidas na existência, vivas, organizadas, conduzidas. Todas as leis da criação estão dentro, todas as leis da criação estão dentro da palavra do seu dunamis. Essa habilidade de fazer as coisas existirem e se manter existidas é o dunamis que está na palavra. 2. Dunamis significa a força que reside em palavras. Essa força, esse poderio, essa maneira gloriosa de existir força em palavras está mantendo todas as coisas criadas. Então essa força está mantendo todas as coisas no seu devido lugar, organizadas, estabelecidas, concluídas. Todas as coisas criadas têm um propósito e todas as coisas são criadas obedecem o propósito da palavra do seu dunamis, da palavra do seu poder. 3. Poder de milagres. Dunamis é poder de milagres. Esse poder de milagres, todas as coisas, a criação é um milagre e manter as coisas criadas é milagre também. E todas as coisas estão criadas e estão mantendo-se criadas pelo poder de milagre que está dentro, embutido, acoplado à palavra. Esse dunamis está dentro das sentenças revelatórias de Deus. Então Colossenses capítulo 1, verso 17 vai dizer assim para nós. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, falando de Jesus, que Jesus é antes de todas as coisas criadas. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação, não quer dizer que ele é o primeiro a ser criado, mas que ele quer dizer que ele é o primeiro a criar todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas criadas e ele é o primogênito da criação, ele é o primeiro a criar as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, todas as coisas existem, todas as coisas estão mantidas existentes por causa da pessoa de Jesus, por causa da palavra que sai de Jesus. Jesus sendo Logos, libera o rema e essa liberação de rema mantém todas as coisas vivas, existentes. Cristo é o mantenedor de todas as coisas. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal de toda essa verdade que nós estamos estudando hoje, que é essa frase sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, é que essa palavra do seu poder também foi dada a nós. Atos 1:8 diz assim, Atos 1:8: recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que esse poder que faz todas as coisas se manterem existentes, que faz manter todas as coisas no devido lugar, é o mesmo poder que veio sobre nós quando o Espírito de Deus foi derramado sobre a nossa vida para testemunhar. Veja que testemunhar é falar a respeito de fatos passados que foram vistos e ouvidos. Nós recebemos poder, dunamis, para manter, para liberar a salvação das pessoas e manter a salvação das pessoas. A salvação está na pregação do Evangelho, em testemunhar. E o Evangelho tem o mesmo poder. O Evangelho contém em si o mesmo poder criativo e o poder que faz manter todas as coisas criadas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse poder
de Atos 1:8, esse dunamis. E nós vemos também aqui em Atos 4:33 o relato da igreja primitiva, dizendo assim em Atos 4:33: os apóstolos davam com grande poder, mega dunamis, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos testemunhavam com grande dunamis, com habilidade, com força que reside em palavras, com poder de milagres a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça, abundante charis, abundante favor de Deus, porque eles testemunhavam, eles liberavam o rema, eles liberavam uma voz audível que emite significado de salvação. Eles liberavam o testemunho de rema, uma série de palavras reunidas em sentenças de salvação e de bênção. Eles ordenavam a vida divina, a vida de Deus sobre a igreja. E em todos havia muita graça, muito favor, porque eles davam com grande poder esse testemunho a respeito do que? De Jesus. E de Jesus como? Vencendo a morte. Jesus ressuscitado. Que você possa aplicar isso à sua vida e se especializar em falar a palavra do seu poder, em confessar a palavra, em confessar Jesus, em falar da ressurreição, para que haja abundante graça sobre a tua vida. Até a próxima, meus irmãos. O Evangelho é vida. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!